o nosso entendimento global. Ah, pode ser, não pode ser, cara, que daqui a 50 anos a gente desenterra a Atlântida, nem a Atlântida existiu, beleza, né? Mas até hoje, a gente fica acreditando, ter como certeza um conto mitológico que é perigoso, né? Exatamente, porque é É muito isso aí. fácil a história, é muito fácil você transformar a história em lenda e a lenda num mito, tá? É É. muito fácil. Exatamente. E uma das coisas que é interessante que vocês falaram aí, né? Citaram Troia e Atlântida, e é uma das coisas que o pessoal sempre, sempre fala. Por exemplo, no meu vídeo, para quem não sabe, aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre Atlântida, né? E então vejam Muito aí bom. depois. Agora, o que é interessante é que o pessoal chega e comenta bem assim: Ah, tu tá dizendo que a Atlântida não existiu, mas Troia também era considerada um mito e aí ela foi encontrada. Isso é verdade, gente. Mas Uhum, uhum. qual é a pequena e a mais importante diferença entre Atlântida e Troia? Qual seria? Que Troia Evidência foi, material que disso. Troia foi encontrada. E ela só passou a não ser mito quando foi encontrada, certo? Então, sendo assim, não é válido esse argumento de mas Troia era mito. Então, beleza. Então, meu rinoceronte rosa invisível, ele não é um mito, pô. Vocês vão encontrar ele um dia, vocês só ainda não encontraram, tá? É Porque perigoso ter esse. exatamente, É, gente. é a Uhum. mesma Então, coisa que a gente falar, não sei se dá para ver aqui, tá vendo aqui? o ETzinho aí dentro. Eu capturei esse ET aqui aí no meu jardim, né? Coloquei aqui no formol. Gente, só uma brincadeira. Exato. Deixa eu É isso falar uma aí. coisa para Perigoso esse vocês. tipo. Isso aqui não escreveu a história do homem. Isso aqui não teve participação nenhuma na escrita na história do homem, nenhuma. Eu vou repetir. Você pode virar a história do homem da cabeça para baixo, de baixo para cima. Você não tem nenhuma evidência, mas nem indício de que um dia o homem conviveu ao lado desses carinhas aqui, ó. E esses carinhas aqui escreveram a nossa história do nosso lado. Isso aqui é uma criação do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, lá quando caiu o Roswell e tal, e aí inventaram esse negócio aqui, entendeu? Ah, mas eu sou ufólogo, eu vi uma nave espacial. Cara, eu respeito a crença de cada um de vocês, mas vamos com o pé no chão. Não tem nenhuma. Onde está o disco voador que construiu lá os monumentos lá seja da Índia ou dos Anunnakis, ETs, que o pessoal chama, ou do Egito? Não existe. Uhum. Não existe. Ou seja, o que a gente tem que ter é pés no chão, né? É isso que é assim, minha mensagem aqui que eu gostaria de dar para a pessoa e outra, se valorizar também, né? Porque a partir do momento que você fala que isso daqui, ó, construiu a sua história, você está se desvalorizando como Homo sapiens. É E o não é tal por do que aí. é perigoso, né? Você acaba se desmerecendo. Veja Você bem, não. aqui eu vou dar a minha opinião. É a minha opinião. Pô, até acho que o Atlântida não pode existir. Eu acho até que é possível que Deus exista lá daquele jeito que existe. Agora, é possível que exista disco voador. Não. Agora, o que eu posso dizer é que até onde se sabe, nada disso existe, né? Até onde se sabe, isso tudo aí não deve. A crença nessas coisas não é mais do que crença, né? Porque uma coisa é eu sei encontrar uma prova irrefutável. Ah, mas encontrou isso, encontrou aquilo. Olha, cara, não é o que o meio acadêmico reconhece. Agora, veja bem, gente, eu aqui, diferente do Edson e do Flávio, eu não sou cientista, eu não sou acadêmico, eu não sou formado em história, não sou formado em mitologias comparadas, não sou arqueólogo, eu sou só um investigador, um pesquisador sobre as nossas origens. Então, assim, eu não tenho nem compromisso, nem com os religiosos, nem com os cientistas. Mas eu digo que o caminho da pesquisa, da verdade, ele está no método científico. Essas coisas todas. Vamos pôr por hipótese, que de fato existe disco voador. Tá, beleza, até agora a gente não acredita. Mas se existe mesmo, cedo ou mais tarde a gente vai pegar os caras e vai descobrir, né? Até agora,
eu não vou fazer nada acreditando que disco voador existe, porque eu posso estar perdendo meu tempo danado. Essa é a diferença, né? A gente ter os pés no chão para não ficar, ser manipulados. Esse é que é o grande risco. A gente acaba sendo manipulado e você não consegue nem progredir, isso não aspecto da sua vida. Você não progride socialmente, espiritualmente, materialmente, você fica tudo encalacrado aí num monte de ideia e a vida passa, né? É isso Exatamente. aí, amigo. Mas a E reta é é isso redonda daí. para quem quiser. Exatamente. Mas é assim, quando você passa a acreditar que isso daqui fez parte da sua história, você está jogando a sua inteligência para baixo, sabe? Não vou nem falar na lata do lixo, né? Quer dizer, você está se rebaixando como pessoa, como raça. Não é como raça, como ordem, né? A ordem está acima da espécie, Uhum. né? Uma coisa assim, né? Você está se rebaixando demais, entendeu? Não façam isso, tá? A gente Você pode viu mais do que ali, isso, né, Flavão? em 30, Perfeitamente. 40 mil anos antes da Era Comum, o homem já estava fazendo um leãozinho ali, uma escultura, cara. Exato. Eu não estou E falando de melhor do que Gobekli eu Tepe faria. 10. Melhor do que eu faria se eu pegasse aquele material hoje, que a gente tem hoje, e eu fosse fazer, não ia ficar bonitinho como ficou. Eu garanto pra É. vocês, cara. Olha, em Gobekli Tepe foi descoberto cimento, cara. Os caras faziam cimento, sabe o que é isso? Concreto. Né? Surpreendente. E não pode Exatamente. subestimar os nossos antepassados, né? E cair nessa ideia de que é tempo. Podia ser, mas até onde a gente tinha conhecimento, a gente tinha tecnologia, tinha domínio. Ah, porque o conhecimento não é linear, né, galera? A gente sabe, aí esse conhecimento se perde, volta, se perde. A história está cheia desses exemplos aí, né? O que Por aconteceu mais na história da estranho que possa. humanidade, infelizmente, eu digo infelizmente, porque a gente podia estar numa outra situação. Mas aconteceu, vai fazer o quê? O mundo mudou depois do Império Acádio. Eu enxergo as coisas assim. Depois do Império Acadiano, né, o mundo antigo e dali para frente mudou tudo radicalmente, né? O idioma Uhum. passou a ser evoluído Desmembrado. de uma forma assim exponencial. O idioma acadiano é muito superior ao idioma sumério, né? Muito mais rico em palavras. E depois o babilônio pegou pegou essa cultura, essa evolução e acrescentou muito mais significado para as coisas. Uhum. O ser humano passou, quer dizer, quando eu falo ser humano, eu falo os povos, né? E os seus reis, eles passaram a ter um controle muito maior sobre as pessoas, para fazer valer a sua autoridade, para fazer valer a sua ordem e, consequentemente, o quê? Impor as suas regras, as suas crenças, né? Para que ele pudesse manter ordem naquilo que estava lá, né? Então, Uhum. depois do Império Acádio em diante, e com o aumento da língua, em termos de riqueza, o homem acabou deixando de se perdendo, né, por todo esse critério de ser mais ganancioso, né? Os impérios, as mortes vieram, né? Eu sou melhor que você, né? Olha, esse Deus aqui não é mais o seu Deus, esse aqui é o meu Deus, é o mesmo Deus, mas é um outro Deus com outro nome, né? Entendeu? Ou seja, o mundo mudou radicalmente. E, infelizmente, aquilo que aqui eu falei, os grandes centros de cultura, centros de conhecimento, eles se perderam ao longo dessa história toda, dessa saga humana, né? Como é o canal aí do nosso amigo Ângelo. A gente perdeu o conhecimento disso daí. O homem teve uma abrupta queda de conhecimento. E hoje a gente se encontra nesse patamar que nós estamos hoje, a ponto de acreditar que isso daqui, ó, construiu a nossa história. Não façam isso. Não jogue a sua divindade na lata do lixo, entendeu? Esse é o meu recado que eu gostaria de dar para vocês. Valorizem-se um pouco mais. O ser humano é divino, cara. A gente construiu e a gente está aqui graças à nossa inteligência. Nós já passamos por momentos aqui terríveis. Vocês imaginam uma queda de uma era glacial, terremotos, vulcões,
Cometa. cometas, pestes, doenças. Nós estamos aqui de pé, cara, com tudo Perfeito. isso. Porque teve ajuda extraterrestre para fazer tudo isso daí? Teve ajuda nenhuma. Foi com a nossa raça aqui, com nossa maestria de viver nesse mundo que nos é dado. Quer queira ou quer não, o planeta Terra é o único planeta habitável nesse mundo enorme. Eu escrevi até um artigo chamado Leniakia, né? Que é a imensidão que é as estruturas de galáxias que fazem verdadeiros filamentos. Está lá no nosso arquivo Arquistória, lá no nosso site. Vocês vão ver como é grande o universo e só a Terra, cara, só a Terra é habitada por nós. Não existe vida conhecida em nenhum dessa imensidão toda que a gente está falando aí. Assim, é indescritível. Só lendo o artigo lá para vocês verem, eu fiquei emocionado quando escrevi aquele artigo. Para você ver como a vida humana, cara, a vida humana é um negócio que você tem que valorizar a sua presença aqui na Terra e não vender a sua imagem para isso daqui. Isso aqui é invenção. Perfeito. É isso que eu queria dizer para vocês. Bato palmas aí pro Flavão, show de bola. Gostei muito Tem a mente aberta, né? eu quero inclusive complementar essas falas deles também com uma coisa que é bem simples, gente. Nós fizemos isso, tudo que o Flávio falou, e desculpem a palavra, mas já para ir para você já passou das 10, né? Então pode. A gente fez tudo isso se fudendo, cara. Literalmente. Literalmente. As pessoas não entendem, cara. E não precisa ser biólogo para ou ser especialista em evolução para entender que nós estamos aqui porque nós vencemos. Nós vencemos nos habitats em que nós estivemos ao longo dessa história, desde a evolução até hoje. Nós vencemos. As espécies que não se adaptaram, elas sumiram, gente. Entendeu? Elas sumiram, elas não estão aí. E nós estamos, e nós somos uma. Não, obviamente, né, em relação a insetos, por exemplo, formiga, outras coisas, mas nós somos uma das espécies com maior número, né, aqui no planeta Terra, e nós somos os seres humanos, somos as pessoas que. Nós estamos aqui, 3 pessoas de estados diferentes de um país conversando com mais, sei lá, quantas, 20 pessoas de outros locais diferentes, nós estamos aqui conversando praticamente em tempo real, em tempo. Enfim, vocês entenderam, né? É algo que. Olha o que nós conseguimos fazer vencendo e vencendo, quando eu digo, não que nós tivemos que. Nós tenhamos que competir hoje, né, com outras espécies, mas a gente sabe que foi assim a história da humanidade inteira. Né? Hoje em dia não é mais assim. Mas antes foi, como o próprio Flávio falou ainda agora, os caras estavam lutando com mamute, pô, antes com tigre dente de sabre, né? Tigre dente de sabre lá eu já não sei, né? Mas os mamutes a gente sabe que sim. Então, olha o que a gente venceu, olha as espécies que nós vencemos, não porque nós quisemos, né? Na verdade eles queriam sim, porque os mamutes eram comida, mas eu digo assim, hoje em dia, olhando para o passado, nós fomos colocados no mesmo local, digamos assim, na mesma região que tais tipos de animais, e nós tivemos que nos adaptar e nos sobressair a eles para nós conseguirmos estar aqui até hoje, né? Então, é algo que é tão grande para te olhar e tu dizer bem assim, ah, tá, beleza. Mas não, mas foram os ET que construíram a pirâmide, sim. Entendeu? Tu vê isso acontecer, tu tem a prova, nós estamos aqui hoje com tudo isso, e tu olhar e dizer que não, pô, que foram os caras. Sei lá, como o Flávio falou. Não joguem Ele falou, eu não vou falar no lixo, eu vou. Não joguem no lixo a inteligência de vocês, galera. Aprendam, pesquisem, estudem. Vocês não precisam concordar com a minha hipótese, com a do Flávio ou com a do Ângelo. Só de vocês pesquisarem, pelo menos em algo que seja embasado, e já formarem uma ideia, isso já é um grande avanço, porque aí, beleza, vocês não estão concordando com a gente, mas vocês estão indo atrás, vocês estão
tentando ir atrás, adquirir um conhecimento que vai gerar uma hipótese para vocês, certo? Diferente do que essa galera que a gente vive falando sobre... Na verdade, eu e o Flávio, a gente fala muito, e o Ângelo, ele já é mais na dele, por quê? Porque o Ângelo não gosta de inimizade nem com os pseudo, né? Já eu e o Flavão, não. Eu e o Flavão é A gente porrada já nos desce a lenha. pseudo. Exatamente.